Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao episódio 1 do novo podcast destinado ao público da odontologia, profissionais, estudantes e também pacientes que gostem do tema. Aqui o nosso objetivo é trazer assuntos relevantes relacionados à odontologia, as práticas, as novidades. E você é muito bem-vindo para estar aqui conosco, seguir nesse novo projeto e que a cada episódio nós teremos convidados aqui para debater os temas mais interessantes de momento. Então vamos começar, né? Já que o podcast ele é um projeto de bate-papo e aqui nós vamos bater um papo de boca e hoje nós vamos receber o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Felipe Porto, para abordar com a gente aqui temas relacionados a maxilas atróficas, né? Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, sempre um grande prazer, um projeto inovador e muito interessante. É muito bom a gente poder ter uma oportunidade de falar algumas coisas e desmistificar algumas coisas dentro da nova era da implantodontia, né? Então, falar um pouco sobre os implantes zigomáticos e maxilas atróficas, que é um tema que tá muito divulgado e, ao mesmo tempo, ainda tem muito tabu, né? Alguns colegas ainda têm um pouco de receio de entender como que funciona essa parte da maxila atrófica e se realmente as técnicas que estão aí evoluindo a cada dia, se realmente vale a pena trazer isso para o consultório e abandonar um pouco as técnicas mais convencionais, né? Então essa é a ideia de trazer aí para os colegas, para os cirurgiões dentistas que estão aí com a gente aí no dia a dia e acompanham nosso trabalho e até mesmo alunos de graduação e alguns alunos da pós-graduação também, para poder apresentar um pouquinho sobre esse mundo aí das maxilas atróficas. Que bom, Felipe. Um prazer estar com você aqui, né, nesse primeiro episódio. Para quem não me conhece, eu sou o Adolfo Antoniol, sou cirurgião dentista, também cirurgião bucomaxilofacial, também atuo com implantodontia, né? E a gente vem observando ao longo do tempo a evolução da implantodontia. Desde a descoberta do Brånemark lá, da osseointegração, do advento da osseointegração, até o momento que nós estamos hoje de alto desenvolvimento tecnológico dos implantes osseointegráveis, dos biomateriais e também do avanço das técnicas cirúrgicas, que hoje acompanha, obviamente, a manipulação de tecidos moles, né? Antigamente a gente só pensava em osso, e hoje a gente não consegue caminhar na implantodontia sem ter uma boa manipulação também do tecido mole. E a gente sabe que a gente tem limitações. Limitações de técnica, limitação fisiológica, limitações anatômicas, né? E aí nós temos hoje a área que você explora aí com bastante expertise, que é a de maxilas atróficas. Para quem não sabe, né? Diz pra gente um pouquinho o que é maxila atrófica, quais são as limitações para reabilitação, quais são os pacientes que apresentam esse tipo de limitação anatômica, que são essas atrofias ósseas aí que limitam a gente a utilizar as técnicas convencionais de ancoragem, né? Então, sempre teve uma máxima dentro da odontologia, assim, na implantodontia, né? Porque a gente tinha que ter osso, né? Então, se a gente não tiver osso, a gente vai ter que buscar isso de alguma forma. Fazer enxerto, a gente tinha técnicas de grandes enxertos, enxertos de calota craniana, enxertos de crista ilíaca, enxertos realizados com a área doadora até sendo muito mais mórbido do que a área receptora. Ou às vezes temos que fazer em hospital, né? Muitas vezes com anestesia geral, dependendo até de um outro colega, um ortopedista, para poder remover esses enxertos. E aí o que acontece? Isso toma tempo. Isso requer um tempo de cicatrização e um tempo de finalização do tratamento de mais de um ano, às vezes 1 ano e meio de tratamento. Vamos pensar que a gente vai fazer um enxerto agora, 6 meses depois colocar o implante, se o enxerto der certo, que ainda tem esse problema de ter alguma intercorrência durante esse período de cicatrização do enxerto. Aí 6 meses depois nós vamos colocar o implante, aguardar ele ósseo integrar, para depois finalizar e colocar uma prótese. Então, começou-se a buscar
alternativas para diminuir esse tempo. Só que, convencionalmente, a gente sempre teve lá, 6 implantes, 8 implantes para realizar um protocolo, por exemplo, porque a maxila atrófica, ela trouxe para a gente muito desafio. E, além do desafio cirúrgico, que é a gente poder colocar implantes em posições diferentes, usar implantes mais longos, com uma macrogeometria para travamento inicial, que antes era diferente, a gente tinha um implante com uma macrogeometria que ele não dava para a gente um alto torque. Então, a gente incrementar toda essa parte industrial, né, que as fábricas começaram a enxergar a maxila atrófica e a necessidade de se ter implantes e componentes protéticos angulados, cada vez mais angulados, para a gente conseguir suprir essa necessidade. E aí as técnicas cirúrgicas foram avançando. Devagar, começou com o All-on-4 clássico, que era a gente inclinar 2 implantes posteriores e fazer o approach palatino, que é buscar a fenestração palatina, vamos dizer assim, né? O implante ele poderia estar exposto pela palatina. A rosca exposta na palatina, né? Exposta pela palatina, que isso não causaria problema. Isso já foi um grande avanço e uma quebra de paradigma. Difícil... E sempre buscando um osso de melhor qualidade para você poder fazer uma ancoragem mais apical, né? Então, a busca da ancoragem primária dentro do universo, do protocolo, ele sempre teve. Só que antes a gente achava que essa ancoragem primária ela estava no osso alveolar. Então, era melhor eu enxertar esse osso do que eu buscar um osso de qualidade maior. Num outro trajeto. Em outro trajeto, exatamente. Então, a gente acabava naquela coisa de que o implante tem que estar paralelo, né, para eu ter a passividade protética, e eu tenho que estar com o implante na posição ideal. Igual o esquema de livro, né? Desenhadinho, se tiver um pouquinho mais tortinho, não serve, já não serve. Não sai na foto. Por quê? A gente, lógico que tem o planejamento reverso, né? Eu não sou contra o planejamento reverso, pelo contrário. Como professor de pós-graduação de implantodontia, uma das coisas que a gente bate muito lá na pós, lá na ABO, onde eu faço parte com a equipe nossa lá de professores, é o planejamento reverso. Só que quando a gente parte com a maxila atrófica, esse planejamento reverso, ele tem uma certa limitação. Por quê? A gente vai planejar toda a parte protética antes, aonde vão ficar os dentes, tudo dentro de um limite protético. Só que quando a gente traz isso para a área cirúrgica, muitas vezes aquela região onde eu quero colocar o implante, eu quero que o meu componente protético saia ali eu não tenho a condição óssea para instalar aquele implante. Aí a gente vai buscar alternativas de ancoragem para, dentro do possível, eu trazer aquele componente protético para onde eu quero. Né? Primeiramente, saindo pela palatina, não deixar componente saindo pela vestibular. E aí as técnicas foram evoluindo. Desde os implantes inclinados, implantes mais longos, até os implantes zigomáticos que a gente atua hoje, que também evoluiu muito, que era uma técnica mais antiga, uma técnica intraceio. Então, a gente conseguiu, até dentro da parte do implante zigomático, também caminhar para uma evolução muito grande. Entendi. Você falou aqui a respeito das limitações de se ancorar, de se trabalhar numa maxila atrófica. Fala para a gente um pouquinho, que limitações são essas? Quais são as mais importantes do ponto de vista da operação técnica? A primeira limitação que a gente tem dentro da área da maxila atrófica é o acesso. O colega, muitas vezes, ele vê com um certo receio essa amplitude de acesso. Porque eu sempre falo, eu preciso ver. Quando eu estou numa área limite, eu preciso enxergar. Então, a gente tem que fazer uns acessos maiores. Que é um dos princípios cirúrgicos, né? É você ter visualização de campo. A primeira coisa é essa. Então, isso já limita alguma parte
da implantodontia mais conservadora. Né? Então, a gente parte para um acesso maior. A segunda limitação é quando a gente começa a pensar em descolamento de cavidade nasal, assoalho de fossa nasal. Né? Então, isso já assusta um pouco. Né? Mas é ali dentro daquela fossa, muitas vezes, que eu vou conseguir a minha ancoragem primária. Porque ali eu vou ter um osso que ele não vai reabsorver. Independente do que está acontecendo com aquela maxila, se tem uma perda dentária há muito tempo, ou se foi um trauma, ou se for um trauma por extrações feitas de qualquer maneira, sem se pensar numa possível reconstrução depois, só vai extraindo e pronto. Aquele osso basal ali, aquele osso não reabsorve. Então, é ali que eu vou buscar, que a gente vai buscar ancoragem. Até porque esses pacientes que hoje buscam alternativa de reabilitação por implantes, né, que a gente acaba utilizando implante cigomático, ancoragem mais em outras partes do esqueleto craniofacial, né, são pacientes que normalmente têm mais de 60 anos. Sim. Né, que a gente chama de mais 60. Esses pacientes, eles vêm de uma geração em que a odontologia era de exodontia múltipla, né? Ela não respeitava muito a ideia de reabilitação. Tá com dor? Tira. Acabou. Então, esse paciente hoje é um paciente que não foi preparado para a evolução tecnológica, a evolução das técnicas que a gente tem hoje de reabilitação. Talvez daqui para frente, né, e a gente já tem esse conceito dentro da implantodontia e da odontologia, a própria formação do estudante de odontologia, quando a gente vai fazer uma exodontia a nível de clínica, né, já fala assim, ó, não faz mais a manobra de Chompré. Tem que preservar. Né? Preserva aí, porque futuramente ele pode colocar um implante. Então, hoje já se tem essa consciência, né? Coisa que há anos atrás as pessoas não tinham, os colegas não tinham. Ela era uma cirurgia, era um momento da odontologia muito invasiva. E traumático. Né? Traumático pra caramba. Muita gente não procura a gente porque fala assim, eu morro de medo da cirurgia, né? Exatamente por causa disso. E como é que é o perfil do paciente que te procura, Felipe, buscando essa técnica de implantodontia zigomática, de ancoragem com implantes mais longos? Então, a gente tem dois caminhos, né, que eu recebo esse paciente. Hoje, devido às informações, ao que a gente está fazendo aqui, então o paciente ele já tem caminhos para buscar informações. Então, ele sabe que existe a técnica. Ele, às vezes, não sabe como funciona, tem um pouco de medo, porque, às vezes, vai buscar algumas informações na internet, no qual ele vai encontrar coisas que não são tão relevantes, isso assusta um pouco. Né? E também o colega que me manda o paciente. Né? Então, que ele sabe, ó, ele recebe esse paciente no primeiro momento. E referencia para você. E referencia. Né? Então, assim, mas o perfil desse paciente, independente se ele vem diretamente para mim ou se ele vem encaminhado, pacientes com normalmente mais de 20 anos de prótese total. É um paciente, com certeza, na maioria das vezes, acima de 60. Algumas exceções, eu tive, infelizmente, de fazer zigomático em paciente com 35 anos de idade. Né? Tenebroso, né? Por mutilações muito, muito jovens. Né? Entendi. Mas não é o perfil. Então, são pacientes que já usam uma prótese total há mais de 20 anos. E fisiologicamente ele já tem essa característica de uma reabsorção óssea já acentuada. Né? E aí a gente vai conseguir mapear isso, tomografar e tentar mapear essa parte óssea para entregar para ele, principalmente uma qualidade de ancoragem, que é isso que a gente busca, e entregar para ele o que todo mundo quer hoje. É pressa. Tá todo mundo hoje focado num tempo que não temos tempo para muita coisa. Né? A vida é muito corrida, o tempo vale ouro. E a gente acaba conseguindo entregar para ele uma carga imediata, por exemplo, em 48 horas. Entendi. E essa questão da pressa, né, é muito interessante porque realmente quem busca
A reabilitação parece que tem sempre um casamento no dia seguinte para ir, na semana seguinte para ir, né? Então eu preciso agora porque eu tenho um casamento, amanhã, tenho um evento, semana né? que vem. Exatamente. Ele ficou 30 anos, 20 anos numa situação de edentulismo e de repente a chave virou, né? Mas a gente sabe que a gente também tem limitações, né? Nem sempre você consegue uma carga imediata, Não. né? Tem. Existem outros componentes envolvidos, como, por exemplo, o custo, né? Sim. A limitação anatômica do paciente, e muitos deles podem apresentar também patologias de base, comorbidades, né? Hoje, dos pacientes que te procuram, a gente vai seguir aqui 2 caminhos. O primeiro eu queria que você dissesse qual é o passo a passo para um paciente que deseja fazer uma reabilitação total com ancoragem lá em região do zigomático ou on-for, com fixações com ancoragens mais superiores, como o nasal. Como é que ele faz, né? Chegou na sua clínica, como é que é a conduta e qual o tempo médio que leva desde o momento que ele chega, que ele te procura, até o momento que ele sai com a prótese definitiva? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quais são as principais comorbidades que esses pacientes normalmente apresentam e quais as limitações que essas comorbidades causam no caso do seu planejamento e da finalização da viabilidade desse caso? Então, a gente tem um protocolo já sendo seguido já há algum tempo com todo tipo de cirurgia de implante. Mas como os casos de fixações e ancoragens de maxilos atróficos são casos maiores do ponto de vista cirúrgico, a gente tem um protocolo mais rigoroso. Então, vamos lá. O paciente ele chega para mim, independente da via, se ele vem sozinho, se ele vem encaminhado. Primeiro passo é a gente identificar o problema dele. Normalmente, aquela ansiedade disso ser resolvido com agilidade. A gente pede uma tomografia para maxila com zigoma, né? Então, eu tenho que ampliar o FOV tomográfico para poder eu pegar toda a parte do zigoma. Isso é importante frisar, né? A tomografia que a gente solicita quando vai fazer uma reabilitação, ela não é aquela tomografia do túnel, aquela tomografia médica, né? Ela é a tomografia odontológica, que a gente realiza dentro das clínicas de radiologia odontológica, né? E também a gente tem uma outra premissa que a gente sempre utiliza com as clínicas, é o arquivo original do tomógrafo. Para mim, não tem muita necessidade eu ter aquele papel impresso da tomografia, porque não vai me dar planejamento. Ali vai me dar uma visão ampla, porém estática. Aí eu peço a tomografia, esse arquivo indaico, que é o arquivo original da tomografia, ele vem para mim. A partir daí, o paciente ele começa a ser preparado para o que ele vai usar como provisório. Então, ele veio, fez a primeira consulta, identificamos o problema, pedimos a tomografia. O resultado da tomografia vem para mim e aí o paciente começa a fase de moldagem. Normalmente, quanto tempo leva? Uma semana? Hoje em dia, as clínicas, como eu não preciso do papel, né, da tomografia impressa, em 48 horas esse arquivo já está, muitas vezes, no meu e-mail ou no software iDoc, que a gente usa muito como rotina. A partir daí, ele vai para as consultas pré-cirúrgicas, da parte protética, tá? E, ao mesmo tempo, concomitante às consultas protéticas, moldagem inicial, toda aquela fase, rolete de cera, registro de mordida, tudo isso para ele ter um provisório 90% pronto para o dia da cirurgia. Certo. E, ao mesmo tempo, toda a parte sistêmica dele vai ser preparada. Então, eu vou pedir exame de sangue e eletro. Um exame de sangue voltado para a cirurgia, eu vou pedir um coagulograma, um hemograma, algumas taxas que eu preciso controlar que vai me influenciar na cirurgia. Glicose. De acordo com a anamnese, né? Exatamente. Que você colheu, você direciona a solicitação do exame, né? Dependendo do resultado desse exame, se tiver alguma alteração, eu encaminho ele ao médico, ou o próprio médico que ele já tem, tá? Que já é, se ele tem uma... eu sou diabético, então ele já tem um médico que acompanha ele. Eu sou hipertenso, eu já tenho um médico que acompanha ele. Se não tem, eu
encaminho ele para procurar um médico. Com algum colega, E né? acontece a gente descobrir que o paciente tem alguma coisa. Ele não sabia, eu tocava uma vida normal. Atira no que vê, acerta no que não vê, né? E eu O peço clássico. um exame lá e muitas vezes, há pouco tempo atrás mesmo, a paciente chegou com a glicemia 300 e pouco e não sou diabético, vamos repetir o exame, pode ter tido algum erro lá de impressão. Repetimos o exame e veio a mesma taxa. Então, descobrimos que ela era diabética e ela não sabia. E estava descompensada, né? 320. E não sabia, não tinha a mínima noção. Então, a gente faz todo esse controle sistêmico, prepara o paciente sistemicamente para a cirurgia e, ao mesmo tempo, para a prótese. E aquele arquivo que veio para mim, eu jogo ele num software e a gente vai fazer todo o planejamento virtual. Perfeito. A partir dali, eu vou determinar o tamanho do implante, qual a técnica de ancoragem que eu vou usar, se eu vou precisar usar implante zigomático, se eu vou precisar usar implante pterigoide, se eu vou precisar usar implante transnasal. Então, a partir desse exame, eu determino a minha parte técnica. Tá? Tem a minha equipe toda lá, de outros colegas que trabalham comigo, e a gente define tudo isso. Marcamos a data do procedimento. Então, ele leva aí mais ou menos um mês sendo preparado para a cirurgia. Entre prótese, exames de sangue, planejamento virtual. Após a cirurgia, aí marcamos a data e ele vem para operar. Fazemos todo o controle de ansiedade ali, todo um planejamento para ele ficar o mais tranquilo possível, porque é anestesia local. Então, hoje vocês fazem esse tipo de procedimento em ambiente consultório, com anestesia local. Anestesia local. Porque antigamente, alguns anos atrás, eu lembro, quando comecei na implantodontia, se você falar em implante zigomático em consultório, era uma heresia. Não, mas hoje em dia... Então, hoje é possível fazer isso com conforto do paciente, né? E aí vocês fazem sedação também? Justamente por causa da evolução da técnica. Tem casos que a gente faz um controle de ansiedade medicamentoso, mas leve, né? Paciente muito ansioso, a gente pode partir para uma sedação consciente dentro do consultório. Em alguns casos, a gente chama um anestesista para ter um conforto maior para o paciente, está todo monitorado, e aí a gente vai, seda ele ali e executa a técnica cirúrgica, que é a mesma, não vai mudar, independente se ele está sedado ou não. Né? Só por um controle de ansiedade. E questão de segurança, né? Porque não pode ficar toda hora, eu quero levantar, eu tô com a boca cheia de soro, preciso cuspir, não tem como. Tem que estar ali monitorado. Isso é interessante falar, porque assim, eu acredito que muito do público que vai assistir os episódios do Papo de Boca, né, é justamente tirar as dúvidas em relação aos procedimentos. E nós temos estudantes também que vão assistir, obviamente, e que vão enveredar, né, vão entrar para o mundo da implantodontia. Então, assim, a gente sabe que existem cirurgias de pequeno porte, de médio porte, grande porte. Muitas dessas cirurgias que antes eram hospitalares, a gente trouxe para dentro do ambiente ambulatorial, de consultório, em que a gente realiza com segurança. Então, hoje, essa parceria do cirurgião dentista com o médico anestesista, ela tem evoluído e tem crescido muito. Hoje é possível fazer procedimentos com sedação. Isso é muito bom. Totalmente monitorizado, como se estivesse um centro cirúrgico, com toda a segurança e o médico ali do lado o tempo todo. É a segurança para o paciente e assim, a comodidade para a gente, porque a gente está dentro da nossa casa. Porque, lógico que, como a gente está na bucomaxila, a gente tem os grandes traumas e a gente tem tudo no hospital, a nossa mão, é a mesma coisa quando a gente fala em implantodontia. Eu tenho tudo no consultório à mão. Eu tenho o meu motor, a minha parte de prótese. Para eu transferir tudo isso para o centro cirúrgico, é muito trabalhoso. Tá? Então, eu ter a condição de segurança de um centro cirúrgico com um anestesista dentro da clínica facilita muito a minha vida. E para o paciente, porque eu consigo agilizar a vida dele. Custo também, porque o custo hospitalar, tudo tem agrega. Custo. Agrega. Vai agregando, vai somando. Tem a somando, internação, né? Tem um monte de coisa que vai alterar o valor final daquele trabalho. Eu acredito que as cirurgias, elas tendem a primeiro, reduzir custo, mas e aumentar a segurança. Eu até conversei outro dia com a anestesista que trabalha comigo, até mandar um abraço para ela, a doutora Débora Balducci.
E que a gente tem um mercado, né, aí em potencial a ser desbravado, né, pela anestesiologia, que é o atendimento em consultório odontológico. Sim, é anestesia ambulatorial. Né? Não só para odontologia, mas até para as outras áreas, que já era comum dentro de algumas áreas da medicina. Sim. Na proctologia, na gastro. Hoje, com cirurgias estéticas da face aí cada vez mais ampliando, é um mercado fenomenal para eles, né? Trazer isso para dentro do consultório, isso facilitou muito a vida. E mas a gente volta agora para o assunto de implantes, né? A gente deu um corte aqui, mas acaba... E quando, assim, quando eu acabo de operar, eu já tô com essa prótese 90% pronta. Entendi. Por que 90%? Porque eu ainda não sei a posição dos implantes. Em média, quanto tempo leva uma cirurgia de implante zigomático, Felipe? Olha, o paciente estando confortável e tranquilo, 2 horas no máximo. 2 horas, assim... Porque tem o tempo de anestesia, então a gente perde aquele tempinho ali para anestesia local. Então 2 horas de procedimento. Isso independente se é com ou dupla ancoragem? Independente. Em termos de 2 horas? Em termos de 2 horas. Fechou? Às vezes pode atrasar um pouquinho, né? Mas em média é isso daí. Entendi. Não é mais uma cirurgia longa de 4 horas, como se pensava antigamente. Você estava falando do acesso. As pessoas, quando vão começar a fazer a cirurgia... A gente está mais acostumado por conta do ambiente da bucomaxilo e tal, aquilo é um acesso convencional para a gente, né? Mas quando você pega um cirurgião dentista que está começando a fazer um curso de implantodontia, que faz as fresagens ali no alvéolo, né? Ou no rebordo cicatrizado, que a gente fala, aquele rebordozinho de livro, e ele começa a fazer uma expansão de acesso, como é feito para o zigomático, que descolhe, expõe aquele esqueleto ali, ele assusta. A primeira restrição que os colegas têm quando estão fazendo curso comigo de maxilas atróficas é quando a gente chega perto do infraorbitário. Estou chegando perto do infraorbitário. Eu sempre falo, o nervo é melhor ver. Eu Verdade. Tô vendo e ele está aqui. É amigo. É amigo. É amigo. Porque se eu não estou vendo... eu posso lesionar ele sem querer. Tô vendo, tá ok. Na verdade, todas as técnicas cirúrgicas que a gente realiza, a gente está em busca, né? Em busca do nervo, em busca do vaso. Do vaso para poder deixar ele quieto. primeiro. E quando a gente vai entrar dentro da fossa nasal, isso também assusta um pouco, né? A amplitude de acesso. Às vezes é comum a gente expor a gordura de bichar, por causa da altura do acesso, a amplitude da região relaxante, do corpo zigomático, né? Então, não é. A gente tenta não fazer uma bichectomia, evitar ao máximo, porque essa gordura ela pode servir para mim depois, porque nem tudo são flores. A gente tem complicações. Sim. Todo ato cirúrgico tem, e eu sempre falo, complicação é diferente de erro cirúrgico. Complicação está no livro. Isso pode acontecer, isso. Tá lá, é a técnica. É uma complicação, faz parte do ato operatório. E a gente tem que estar preparado para resolver. É aquela coisa, você não pode colocar teu pé onde ele não alcança. Então você vai fazer isso, até um conselho, né, que a gente fala sempre aqui, principalmente para quem está começando dentro do meio da cirurgia. Fica todo mundo empolgado em tirar dente, aí vai tirar siso, né? Então, assim, estejam preparados para as complicações. A gente está aqui sempre recebendo... mensagens, radiografias, tomografias de pacientes provenientes de colegas em que teve alguma intercorrência, alguma complicação. É importante, antes de você começar a realizar um procedimento, que vocês tenham noção das complicações que podem ocorrer e de que maneira vocês vão resolver isso. Eu sou capaz e a gente vai resolver, chegar lá. Né? A gente vai chegar lá para falar das complicações. Você está aí agora, você acabou de fechar, e aí terminou. Terminei de operar, eu coloquei lá, fiz as ancoragens em diversas técnicas, coloquei os mini pilares e aí a gente vai para a captura dessa prótese. Que é aquela parte que arrepia o cirurgião, né? Aquilo é outro... Graças a Deus eu tenho agora uma colega, a doutora Marina, da minha equipe, e a doutora Kézia também agora, que já está com a gente lá, que fazem isso brilhantemente. Eu também não trabalho sem protesista do lado, não, sem a menor chance. Tem casos que a gente faz essa captura no mesmo momento. O paciente sai da minha sala de cirurgia e vai para a sala da prótese. Mas às vezes ele está cansado,
já ficou 2 horas de cirurgia. Eu dou opção para ele. Você quer ficar aqui mais 1 hora e capturar essa prótese e adiantar um pouco mais o trabalho, a entrega do provisório, ou não? Ah, não, prefiro ir para casa e voltar amanhã. Ok, vamos para casa, no dia seguinte a gente captura essa prótese. Como captura essa prótese, ela volta para o laboratório mais 24 horas, para poder dar um acabamento, dar um polimento, remover o pálato, dar um reforço todo nessa prótese, que essa prótese ela é provisória, é um protocolo provisório sem barra. Né? E aí o paciente fica com esse protocolo provisório 5 meses a 6 meses. É um provisório mais leve, porque não tem barra, porque os implantes eles estão recentes, acabaram de ser inseridos. Então, eu preciso que a osteointegração convencional ela aconteça. Lá, como acontece há anos, ela vai acontecer do mesmo jeito. Só o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. E os cuidados também têm que ser os mesmos. Os cuidados também. Porque a gente tem aquela questão da discussão da estabilidade primária e estabilidade secundária, da remodelação óssea em torno do implante, da osteointegração. Isso é a mesma coisa. Eu Certo. tenho lá os primeiros 10 dias, eu posso colocar carga. A partir daí eu começo a ter uma remodelação óssea, que já eu tenho a diminuição da ancoragem primária. E aí depois de 90 dias a gente vai começar já a finalizar essa ancoragem secundária já ir para o momento final de osteointegração. Aí eu consigo dar uma carga maior. E o paciente ele tem que estar orientado. Essa prótese provisória, ela é estética. Ela é praticamente estética. Eu vou me alimentar? Sim, mas com total segurança e alimentação que vai te dar um conforto. Não é sopa, não vou tomar, vai ser sopa batida 6 meses. Não é isso. Mas também não vai para o torresmo, torresmo, não né? dá para ir para o torresmo, não dá para ir para o churrasco lá e pedaço de carne, porque o implante não está integrado, né? E a prótese, ela não tem barra. É o que eu falo com o paciente. Ela pode fraturar. Ela pode fraturar. E é comum? É comum. O paciente ele já sai sabendo, pode. Principalmente a parte do cantileve, né? Dependendo do grau de cantileve que a gente tiver nessa prótese, esse último molar ele vai fraturar, porque não tem barra. Às vezes eu já deixo até sem ele, deixo só até pré, para poder já evitar um movimento de báscula e evitar essa fratura. E a prótese só fratura comendo pão, né? Só. Não, comendo nunca, pão de forma, né, bebendo molhadinho água, no café ainda. Assim que fratura a prótese. Assim que fratura. Domingo de manhã, né, sempre final de semana. E esse é o caminho, né? Esse é o trajeto. Então, 1 mês para operar, preparando a cirurgia, e 3 dias, 4 dias pós-operatório, dependendo do paciente, às vezes ele não quer capturar no mesmo dia, a gente já está entregando a provisória. Tá? Ele volta lá no consultório, você integra para ele e resolve. E aí começa a monitorar ele. 15 dias, remoção de sutura, a gente remove a provisória, remove a sutura. E isso é uma outra ponto de discussão, que é, posso remover a provisória? Porque a gente tinha uma premissa lá, quando a gente veio do HE, que não podia mexer. Fiz a carga imediata, deixa quieto. Por que que isso mudou? Porque a gente não tem como falar em Olonfor de nenhuma técnica sem falar em mini pilar. Não tem como fazer isso direto na cabeça do implante. Nem se for HE, por causa da inclinação dos implantes. Da passividade, né? Da passividade. Então, quando eu trago tudo para mini pilar, o parafusinho curto do mini pilar são 10 newtons de torque. É muito leve. Então, é leve. Então, eu posso remover isso. Tirei, são 10 newtons, tirei lá. E quando eu devolver os 10 newtons de torque para essa prótese, eu não vou estar nem perto dos 60 que eu dei lá no implante. Que normalmente é isso, num implante zigomático, você considera sucesso ali quando você consegue em torno de 60 newtons. E quando você se preocupa, tem que ter quanto? Então, você fala assim, tá ficando meio perigoso aqui. Com as técnicas mini pilares, a técnica para eu decidir, eu tenho uma conta que eu faço para eu decidir se é carga ou não. Certo. E ela não está ligada diretamente a cada implante. Certo. A gente precisa ter um somatório de 100 newtons. Se eu botei 4 implantes, eu tenho que somar todos os torques dele de 100 newtons. Porém, nenhum desses implantes ele pode dar menos de 25 newtons.
Por quê? Porque o torque do mini pilar é 20. Certo. Então eu passo ali 25, é pouco. Tá perigoso. Tá perigoso, mas é o mínimo, porque eu vou dar um torque de 20 no mini pilar. Certo. Eu tô com mais. O implante não vai girar, porque o implante está com 25. Certo. E aí o parafuso curto é 10. Só que eu ainda tô dentro de um limite arriscado. Então eu prefiro. Mas mesmo assim eu sou meio e 100. Sim, sim. Contei todos. Um deu 80, um deu 30, né? E só eu já passei. Mas trabalhar no limite é sempre ruim, né? Mas é perigoso. Por que é perigoso? Porque eu tenho que. Após o 10º dia, a gente tem o início da remodelação óssea. E aí a gente vai ter uma baixa de torque. Sim. Se eu estava com 25 inicialmente, lá para o 30º dia, eu posso cair para 15. E aí, se eu tô com uma prótese com barra, que seria O definitivo, o né? definitivo, e que seria o ideal. Aham. Né? Às vezes a gente não faz porque a gente não tem tempo hábil para fundir uma barra. Sim. Você não tem um laboratório dentro do seu consultório, né? Porque o colega que tem, com 72 horas, ele entrega a definitiva com barra, é o cenário ideal. Sim. Porque a barra, ela trava, ela não tem deflexidade da resina. Sim. A deflexão da resina sem a barra. Como eu estou sem barra, e eu tenho uma resina que ela pode defletir, e eu tenho meu torque cai de 25 para 15, eu estou com problema. Então eu prefiro trabalhar acima de 30 e um somatório maior que 100. E o zigomático? É uma outra coisa que a gente tem que se atentar com o zigomático. O zigomático, ele, na teoria, ele foi feito para dar carga. Pode acontecer de não dar por alguma complicação cirúrgica ou o zigoma abriu, que acontece. Você entra lá, vai apertando, pá! O zigoma parte, ele não aguenta aquele torque. Por isso que eu sempre falo, torque demais também faz mal. Tem que ter o controle da mão. E aí, eu tenho um problema quando... Como dizia Paracelsus, né? A diferença entre o antídoto e o veneno é só a dose, né? Exatamente. E eu tenho um problema quando eu não dou carga no zigomático. Porque quando eu não dou carga no implante convencional, eu boto um APT. Só que o zigomático, a técnica atual, nós vamos ver depois ali, vamos botar umas imagens ali para o pessoal entender melhor, ele agora é extra-seio. Então ele está por fora do seio maxilar. Isso que eu ia te perguntar também. É muito comum as dúvidas, né, do pessoal quando vai começar nas cirurgias de implante. Eu vejo muito pessoal, nossa, vai levantar seio, vai deslocar a membrana, vai descolar a membrana, aí fura a membrana, aí fica todo mundo chorando, você vê o pessoal lá, pô, furei a membrana e tal. Na cirurgia de implante zigomático, na verdade, você expõe a membrana de uma forma muito extensa. Muito extensa, né? E aí é comum lacerar a membrana, né? E aí? Lógico que o ideal seria não romper. Isso é entendido como uma complicação ou é inerente à técnica? É isso? Então, o rompimento de membrana no implante zigomático pela técnica atual é inerente à técnica. Ela faz parte do show. Porque no levantamento de seio é uma complicação. É uma complicação. Lógico, porque o implante zigomático hoje também, geometricamente falando, e a macrogeometria dele, ele só tem rosca ativa na ponta. Na ponta. O corpo é liso. Uhum. Então, esse corpo liso é justamente para ele estar dentro do seio, caso tenha necessidade. Então, rompi a membrana e eu estou com titânio polido ali dentro, posso ter uma infecção pós-operatória? Até posso, mas não é comum. Não é comum. Principalmente esse seio já estava limpo antes. Porque também, às vezes, força a barra para botar implante num seio contaminado. Aí não tem o que fazer. Sim. Né? Então, por ele só ter rosca e ponta ativa no início dele, eu rompi a membrana, eu posso instalar o meu implante. Lógico que se eu conseguir afastar toda a membrana e passar com ele por baixo, é o cenário ideal. Óbvio. Mas, como ele é extraseio, praticamente todo extraseio, o que acontece se eu não der ancoragem nele? Como é que eu vou botar um APT ali com uma flange? Vai bater no implante. Então, o meu maior problema no zigomático hoje é quando ele não dá carga. Entendi. Porque eu fico entre a cruz e a espada. Eu boto o quê de provisório?
Porque se eu tirar a flange do APT, ela não fica. Ela não vai reter. Ela não vai reter. Quanto mais que eu já estou falando de uma maxilatrófica, senão ele não estava ali fazendo implante. Sim. Então, o meu maior problema hoje é quando eu pego um zigoma que não dá carga. E aí eu tenho E muitas vezes eu falo para o paciente, ó, pode acontecer, e se acontecer, é 4, 5 meses sem nada. Nem é provisória? Nem é provisória. Ele vai ficar completamente sem Se nada. tiver o casamento, já era. Se tiver o casamento, já era. Porque é por isso que a gente fala, não procure um mês antes do casamento. Dê um tempo pra 6 gente. meses pelo menos. Dê né? um tempo pra gente poder ter uma margem para poder trabalhar. Felipe, a gente vai caminhar daqui a pouco para você mostrar alguns casos ali, a gente discutir, né? E aí, antes disso, eu queria te dizer o seguinte, te perguntar, né? Quais são as morbidades que limitam ou impedem um paciente de fazer hoje uma cirurgia de reabilitação desse tipo? Hoje, sistemicamente, o que vai impedir são algumas complicações cardíacas e toda a patologia descompensada. Eu não opero paciente asa 3, asa 1 e asa 2. Por quê? Porque é uma cirurgia letiva. Não faz sentido eu entrar para uma cirurgia letiva com um paciente descompensado, diabético ou hipertenso. Então, isso vai limitar temporariamente, porque ele pode tratar isso e vir para operar. No caso do asa 2, né? No caso, no caso do asa 2, ele pode, se ele tiver compensado, a gente opera, tá? Hoje em dia, falando da parte óssea, difícil a gente ter um caso inoperável. Pode acontecer do cara não ter osso nenhum e ter um zigoma muito fino. Aí, eu não tenho o que fazer. Às vezes sobra um pteregoidezinho lá para dar aquela puxada, porque né? Com o avanço das técnicas transnasais, e uma coragem no vômero, uma coragem lá dentro da fossa nasal, às vezes até o paciente em linha 0 de maxila, a gente consegue ainda alguma ancoragem, principalmente com duplo zigomático. Mas aí eu preciso de ter zigoma. Se eu tiver um corpo do zigoma muito fino e o paciente está em linha 0, aí é inop. Porque o meu implante mais fino, ele é 3,5 do zigomático. Então, isso dependendo da marca, né? A maioria das marcas de implante zigomático, o implante, o parafuso, ele é 3,75 ou 4,1. Então, se eu tenho um zigoma fino demais, ele não vai caber. Sim. Qual normalmente o comprimento do implante de zigomático? Só para quem está assistindo a gente, né? A gente considera um implante longo, por exemplo, um implante de 15 milímetros. De 15 milímetros até 24, porque hoje a gente tem os implantes longos e extra longos. Sim. Então, a gente vai de 15 a 24 milímetros. São os longos. São os longos. Inclusive que a maioria das empresas tem kit cirúrgico para eles. Que inclusive esses longos são os mais indicados para transnasal, pterigoide e os implantes distais que vão estar inclinados. Quando a gente vai falar de zigomático, a maioria das empresas começam com 35 milímetros. Então já tem um parafuso desse tamanho assim, ó. Aqui, ó, referência aqui desse microfone. Ó. Zigomático começa com 35. 35, que é o implante distal. Se eu for partir para um duplo zigomático, o distal ele é sempre mais curto. Sim. Porque ele vai pegar a ancoragem inicial do corpo do zigoma. E aí, a média é de 37,5 a 40 milímetros, o implante distal. Já o implante anterior, que é o implante que vai vir lá do zigoma até a região de central e lateral, ele é o maior. Então, ele dá 55, 57, 60, porque ele vai percorrer um caminho longo, lá do zigoma até aqui, na região anterior da maxila, onde eu vou colocar o mini pilar. Entendi. Então, essa é a média. Um implante de 60 milímetros é isso aqui, ó. Então, é um parafuso considerável de tamanho. Mas a parte rosqueável dele... 15 milímetros. 15 milímetros. Todos eles. É padrão. Padrão. O que muda é a haste. Certo. Padrão da empresa que eu trabalho. E aí depois, quando ele está instalado, o que vai mudar também é a angulação do mini pilar. Do mini pilar, que a gente tem 30, 45, 52 e 60 graus. 30 para o zigomático... Esse é padrão de todas as fábricas ou muda de acordo com a marca?
muda de acordo com a marca. Tem marca que ainda não tem 60. Entendi. Tem empresas que não tem 60. A que eu trabalho já tem 60. Então, a gente tem essa variedade de angulação. E isso facilita muito para a gente. Porque o grande problema do implante zigomático antigo era sair no palato. O paciente não conseguia falar. Ele tinha prótese, mas ele não conseguia falar. Porque a língua ficava batendo ali o tempo todo. Sim. Quando ele passa a ser um implante cone-morse, e ele e passa a ser extraceio, e eu começo a ter as nossas angulações de mini-pilares, eu tiro isso do palato. O conforto do paciente é muito grande. Muito grande. Que era diferente do HE antigo. Inclusive fica aqui, né? Para as fábricas de implante aí, as marcas de implante quiserem patrocinar nosso canal aqui, o Papo aí. de Boca, a gente está à disposição, viu? Com certeza. Porque a gente não vai ficar fazendo merchan de graça aqui para vocês, não. Não dá, tem que comprar o mingau, né? E as empresas, elas estão evoluindo com isso. Porque eu costumo até brincar, às vezes eu falo com alguns engenheiros que a gente se encontra aí em congresso. Tem que ter o cirurgião do lado. Porque a gente que sabe o dia a dia ali, pô, essa fresa tá longa demais, os essa BOs, fresa tá né? curta a necessidade. demais. É verdade. As indústrias estão evoluindo de ter os seus consultores técnicos, os cirurgiões que são lá, que estão diretamente ligados ao desenvolvimento da engenharia de tudo isso. E isso facilitou muito. Porque hoje nos implantes convencionais, a gente tem muitas empresas e o nível tecnológico dos implantes está muito próximo. Sim. A gente hoje não tem mais aquele discrepância, abismo. Não, de falar, eu não vou usar esse porque esse implante é horrível. Ruim demais, né? A gente tem, obviamente, as preferências, Sim. né? Mas, assim, os detalhes. Mas, assim, no geral, os implantes hoje são muito parecidos. Sim, sim. Né? Isso não acontece ainda com os implantes zigomáticos, né? É porque nem toda empresa tem a linha zigomática. Né? Porque é um implante de custo maior para fazer, né? Então, assim, nem toda empresa tem essa linha. E nem todo profissional faz. E até porque não tem muito mercado. Né? O cara vai ter uma linha de produção para produzir uma coisa que ele vai vender para quantos profissionais? Sim. Embora isso tenha melhorado muito, né? A técnica está se expandindo muito. Não é uma coisa nova o implante zigomático, mas a evolução do implante zigomático é novo. E a popularização. Exatamente. Porque até pouco tempo atrás, você tinha os pacientes que hoje se enquadram a serem eleitos ali para técnica cirúrgica, para implantes zigomáticos, e que há algum tempo atrás os pacientes não tinham condições de receber implante nenhum. Vai ser PT pro resto da vida. E nem financeiro. Porque a gente for falar aí de até 10 anos atrás, se a gente falar da nossa região aqui, ou ele teria que ir para o Rio, para a capital, ou para São Paulo, para ter o cirurgião que a possibilidade de fazer executaria a técnica. Uhum. E aí, encontrou o cirurgião que faz a técnica, o valor era muito grande. Então, se falava antes em 100 mil, né? Em 100 mil. Em 100 mil, 120 80 mil. Né? Então, isso era inviável num grande público. Hoje, não. Hoje, já que você tocou nesse assunto, né? A gente sabe que isso é muito particular e cada profissional, cada clínica tem a sua tabela ou tem o seu planejamento financeiro, mas em média, hoje, quanto que fica uma reabilitação com implantes zigomáticos em média? Você não precisa falar, obviamente, o valor, mas em média... Em média, hoje, a gente, com a técnica que a gente tem e o baixo custo, vamos dizer assim, de não estar dentro de um hospital e de não estar dentro de uma estrutura que eleva esse custo, 20 mil. Já com a prótese definitiva? 20 mil, 25 mil já com a prótese definitiva. Se for um zigomático de cada lado. Entendi. Porque isso é mais ou menos o que se fala numa técnica tradicional de 4 implantes. Em torno entre 15 e 20 mil também uma reabilitação do utilizando o on-for. Então, é por isso que eu estou falando. A gente ter hoje uma possibilidade de ter mais empresas no mercado oferecendo bons implantes
e diminuindo esse custo, por que não repassar isso? Sim. E isso é uma coisa que eu bato muito de frente, é lógico. Diminuir um pouco a margem de lucro para você poder atender um público maior. Porque você consegue atender um público maior. Entendeu? Então, assim, se eu tenho uma condição de ter um valor menor para minha compra, por que não repassar? Por que não dar oportunidade de um público que é exilado dessa condição de reabilitação, né? De reabilitar. Porque a gente tem uma questão dentro da odontologia muito importante. Interessante isso que você falou. Porque a gente, como bucomaxilo, a gente trabalha dentro do hospital e a gente tem um público muito grande que é SUS. Uhum. E a gente fala assim, ó, esse aqui é SUS, esse aqui é o particular e convênio. E a gente já vê o paciente de uma forma... Trata o paciente de uma forma diferente, o que não deveria. Porque fala, no SUS eu não tenho condições de fazer isso. Porque não permite. Não permite. Agora, dentro do consultório, quem estabelece o valor na maior parte do tratamento é a clínica, é o profissional. Porque você, obviamente, você tem os custos associados, você tem laboratório, que é um custo considerável, né? Você não consegue mexer muito nessa margem do laboratório, até porque você corre o risco de perder qualidade. Mas no custo cirúrgico, você tem essa gordura que dá para dar uma diminuída, ou condições hoje de parcelamento que você tem de pagamento, que você consegue trazer esse exilado. Eu tenho uma premissa lá na clínica e eu falo isso com a minha equipe. E às vezes até algum colega me brinca comigo, você dá bonzinho demais e tal, e você tem um coração mole. Mas assim, eu quero reabilitar o máximo de pessoas que eu puder. E isso não só eu operando. Por isso que eu treino cirurgiões, né? Eu tenho um carinho muito grande por dar aula, porque se eu treino uma quantidade maior de cirurgiões para executar essa técnica, que era uma coisa lá atrás absurda de se realizar, cada colega que eu treino, ele vai ampliar a divulgação e vai conseguir atender mais gente. Uhum. Porque ainda temos muito edêntulos desdentados totais no Brasil. Fala um pouquinho da sua clínica, do seu projeto de reabilitação, sua escola de reabilitação, de treinamento. Então, eu sou dono da Clínica Porto, né? Junto com a minha mãe e com a minha esposa. E ela fica aí na Conselheiro Otaviano, 203, ali no centro médico ali daqui da cidade, né? Ali perto do Beda, né? E eu tenho uma escola de treinamento de cirurgiões, que é a Porto Surgery Training, que vai treinar colegas para o implante zigomático, que é tirar essa mística de que o implante zigomático só pode ser feito por bucomaxilo e só pode ser feito no hospital. Então, essa é a ideia. E quanto mais colegas eu treino, mais pessoas esses colegas vão operar. Né? Então, eu vou conseguir estar atingindo o meu objetivo, que é a gente devolver qualidade de vida para o máximo de pessoas possíveis. Né? Então, eu sou professor da graduação também, da odontologia, aqui na Universo, e professor da pós-graduação da ABO, na pós-graduação com implante, lá com a equipe do Dr. Marcelo, Dr. Vitor. E a gente tem a pós-graduação, que já é a especialização em endodontia. E os alunos, muitas vezes, da pós-graduação, já têm esse convívio comigo lá das cirurgias avançadas. Lógico que a gente tem um limite lá de deixar o aluno operar, né? Porque ele ainda está no início da graduação, na pós, né? Em implante. Mas, às vezes, eu pego um caso lá e eu faço para eles verem. Né? Então, já começa a ter essa vivência de implante zigomático dentro da pós. Né? E saindo da pós, muitas vezes vem para o curso avançado. E a ideia agora é para o ano que vem lançar um curso maior. Né? Eu estou com a ideia de lançar um curso de 6 meses de maxilas atróficas. Né? Então, a gente vai lá... Seria um aperfeiçoamento, né, praticamente, né? Um curso de aperfeiçoamento, porque no nosso modelo atual é um modelo de 3 dias. Então, a gente seleciona ali... Que é uma imersão. É uma imersão. A gente seleciona 6 casos, em média, são 4 alunos, em média, por turma. Mas eu quero mostrar o dia a dia para esse colega.
Então, ele poder, com 6 meses, a gente vai conseguir ele fazer a avaliação inicial. Uhum. Ele pedir os exames, planejar, ele entender o preparo pré-cirúrgico para ele operar. Sim. Então, ele vai viver tudo isso, porque quando eu estou na imersão, ele pega tudo pronto. Eu já preparei o caso, a gente já fez todo o planejamento, o caso está pronto só para ele operar. Você vai fazer um fellow. É isso aí. A ideia é um fellow. A ideia é um fellow para o ano que vem. Se Deus quiser, vai dar certo. A gente não vai fazer nada sozinho. É isso aí. Né? Também conto com você lá, porque você tem a sua experiência cirúrgica. A gente opera junto já no hospital já tem um tempo. De agregar, entendeu? Porque trazer a experiência da maxilofacial para a implantodontia desmistifica muito. Verdade. Relaxa o cirurgião. Porque ele não precisa estar engessado. Ele sabe que ele pode ir mais. Porque eu sempre falo, não precisa ser bucomaxilo para fazer reabilitações com implantes zigomáticos. Não precisa. Mas tem o telefone de um. Tem o telefone de um do lado ali. Você saber a quem recorrer. Entendeu? Mas não dá mole de a cegas, se você tiver uma boa técnica, e também não é da noite pro dia. É uma curva de aprendizagem importante. A cirurgia que a gente tira pela gente. A cirurgia que a gente fez há 10 anos atrás, ela é completamente diferente hoje. O primeiro implante, o segundo, o primeiro trauma, o primeiro ortognática, é tudo diferente. Eu falo por mim. Eu posso falar aqui, gente, eu fiz o curso, né, de imersão de maxilas atróficas lá com o Dr. Felipe e eu super recomendo. Tá? Acho que é um curso que é uma experiência, na verdade, que ela é muito mais bem aproveitada quando você já está atuando na implantodontia. Né? Por conta dessa questão da curva de aprendizagem, você tem um acesso cirúrgico mais amplo. Então, quando você já está atuando na implantodontia, eu acho que o aproveitamento é melhor. Eu super recomendo. A Porto Surgery Train é um apoiador aqui do nosso projeto, do podcast do Papo de Boca. E super bem-vinda, vai estar com a gente, abraçou essa ideia com a gente aqui também. Assim como a AB Mais Odontologia Humanizada, que vai ser uma parceira de longa data aqui com a gente espera, né? Manda um abraço aqui para a doutora Bruna, que está à frente lá da AB+. E assim, acabar com isso, né, Adolfo? De que a gente tem que ser... eu tenho uma clínica e eu tenho outra e a gente é concorrente. Não, de forma alguma. Isso. A gente, eu e Felipe, ele falou aqui que a gente opera juntos e operamos ontem juntos. A gente opera em vários setores. E assim, ele tem a clínica dele, eu tenho a minha, ele tem a área de atuação dele, eu tenho a minha. E de forma alguma nós somos... economicamente ou comercialmente pode até chamar de concorrência, mas assim, é troca de ideia. Eu encaminho o paciente para ele, encaminho o paciente para mim, às vezes de acordo com o perfil de cada um. Isso é muito saudável. E eu acho que o intuito principal do Papo de Boca é esse, né? É você vir aqui, bater o papo, expor, mostrar a sua realidade. Eu acho que a gente está numa cidade que nós temos muitos dentistas, mas que pouco se falam. Sim. Pouco conversam, nós temos poucos espaços para falar de odontologia, para falar das limitações, dos nossos problemas, dos nossos desafios. Os colegas às vezes têm medo de falar, de conversar sobre o dia a dia da clínica. Você fala, e aí, como é que tá lá? Aí eu falo, não, tá ótimo, tá maravilhoso. Aí você fala problema. assim, o meu não tá não. Né? Sumiu o paciente, não aparece, o dinheiro da cidade acabou. E assim, não é esse o objetivo, né? O objetivo aqui é desmistificar dogmas, né? É apresentar novidades. Tem muitos profissionais talentosíssimos aqui na nossa cidade. Sim. Que estão encobertos, né? Nós temos muitos profissionais que são midiáticos e que tem outros tão ou mais talentosos do que esse, mas que estão escondidos. É verdade. E que o nosso objetivo é trazer para cá. Isso aí. Né? Você está super convidado, vem para cá, vem conversar com a gente, vamos bater um papo de boca bem saudável aqui. E para as empresas, para quem achar que a sua marca vai ser interessante aqui na divulgação, você vai ser um parceiro muito bem-vindo. Entre em contato com a gente. A gente vai mostrar aqui, a sua marca, vai mostrar nossas plataformas, né? O Papo de Boca está disponível na plataforma do YouTube. Nós já temos o canal do YouTube, temos o perfil no Instagram, que é o @Papo de Boca. Então, assim, a gente vai alimentar esses nossos canais. Então, aquela máxima, né?
curta, comente e compartilhe. Exatamente, Né? isso aí. Para a gente levar os nossos papos além de Campos, além do Norte Fluminense. A gente quer levar aqui assuntos relevantes que são discutidos em São Paulo, nos grandes centros, pelos grandes profissionais, pelos grandes acadêmicos que a gente segue, que nos formaram e admiram, né? E a gente está aqui, inclusive, para incentivar também os acadêmicos. Nós somos professores. Né? A nova geração. Nova geração, a gente tem uma preocupação importante para que esses novos profissionais atuem com qualidade. E responsabilidade na formação que a gente está deixando para eles. Sabe o que estão fazendo. Então, inclusive, eu estou abrindo aqui para oportunidade, né, para que acadêmicos de odontologia venham fazer o programa com a gente aqui. Falar na gravação. Das suas ansiedades, né, do que eles... Dentro dos próximos aqui, eu vou fazer um improviso para eles, né? Que não tem nada aqui no script, ó, não tem papel, não tem nada aqui. É um papo de boca mesmo, né? Acadêmico e ele vai falar da realidade dele, né? Ó, o Felipe, como é professor lá da Universo, né, Felipe? Da Universo. Então, pro próximo episódio, você vai escolher um acadêmico que você acha que tem destaque para ele participar para a gente aqui com a mesa junto com o entrevistado. Vai tirar as dúvidas dele enquanto acadêmico. Enquanto acadêmico, é uma ótima ideia. Vai tirar dúvida com a gente aqui, vai ser super bem convidado. Agora a gente vai mostrar alguns casos aqui, casos que são clínicos do Dr. Felipe, para a gente discutir um pouquinho a respeito da técnica dos implantes zigomáticos. Não é isso, Filipão? Vamos lá. Então, ó, na tela ali, ó, uma maxilar trófica, que até um tempo atrás a gente ia pensar o quê? Vou fazer levantamento de seio bilateral e prolongar esse caso aí para pelo menos um ano e meio de tratamento. E já estava com os implantes instalados e rapidamente com a prótese em boca. A exodontia ali, a instalação dos implantes ocorreu no mesmo tempo cirúrgico? Imediato. Extração imediata, instalação dos implantes. A técnica clássica do Alonfó, 2 implantes distais inclinados, aproximadamente 18 milímetros, 20 milímetros, os implantes distais e os 2 implantes anteriores. Ó, mais um caso, tá vendo? Ó, os mini pilares angulados. Ó. A gente consegue trazer um paralelismo depois para a prótese com esses mini pilares. Aí um casinho de zigomático, ó, um casinho com um zigomático de cada lado. Casinho é ótimo. Hoje está passando o implante. O implante vai passar ali. Aquilo ali com o implante odontista convencional, não vou nem falar buco. Já arrepia o rapaz. Eu falo que a gente passa 5, 6 milímetros da órbita, né? Então, assim, tem que ter a mão fica com firme. cisco eterno, então, né? Não pode errar. Tá vendo? Mais um caso de maxila bem atrófica, também com a instalação dos implantes imediatos. Essa parte aí é o que eu falo do assoalho nasal. Então, é nessa hora que às vezes assusta um pouco. Tá? Então, a gente descolar a cavidade nasal, porque... Você tem que abrir aquele acesso ali. Na lateral. Lateral, remove a parede anterior ali do seio maxilar. Não, ali eu tô com a fossa nasal, tá vendo? Ó? É a fossa nasal, o molde tá ali, ó. Afastando a fossa, a parede lateral do nariz. Sim. E tem um esqueminha desenhado onde o implante vai passar. Então ele vai ancorar na parede lateral da fossa nasal. Aquele que você está fazendo então é um transnasal. O transnasal. Não, esse aí ele não é transnasal. Esse aí ele vai ancorar o ápice dele na parede lateral. Entendi. Isso aí. Entendi. Ó, esse a impressão que estava aqui do ângulo que eu estava vendo era que tem a técnica que você tem que abrir a janela do seio, né? Tem a técnica, que aí é o transinusal. Sim. Esse caso é um caso interessante que eu quis trazer porque eu já tenho mais de 18 anos de implantodontia. Então eu comecei a ter problemas dos meus próprios casos já falhar os implantes antigos. Esse caso foi um deles. Volta um pouquinho para mim. Teve a fadiga dos implantes. A fadiga, esse caso aí, vou até encerrar com esse caso aí. Esse caso, a gente teve a fadiga dos implantes de um protocolo já em boca lá, ó, de um lado. Porque implantes antigos, área de enxerto, foi feito levantamento de seio nessa região.
E aí, 10 anos depois, o implante falhou. Se eu não tivesse essa técnica de zigomática para resolver esse caso... Era PT para a vida inteira. Era PT. E uma paciente que já estava com a prótese fixa. Isso para ela seria uma coisa complicadíssima voltar para uma PT. Então, a ancoragem zigomática está aí para isso. Entendi. Tá até pelo aspecto psicológico também, né? A paciente está aí para resolver problemas. Que gera uma frustração muito grande para o paciente quando ele busca uma reabilitação e você promete isso para ele. Exatamente. Que eu vejo isso também assim com muito critério, muito cuidado, né? Quando você vai procurar uma clínica, um profissional para te reabilitar, é saber o que ele está te prometendo. Porque essa promessa de carga imediata, vou fazer isso com todo mundo e amanhã você já vai sair com uma prótese definitiva daqui, isso é muito assim. Perigoso. Porque a gente não pode prometer isso algo em ambiente biológico. Gera uma expectativa muito grande para o paciente, que o paciente é leigo. Então, se você chegar e falar, eu vou te dar dente daqui a 1 dia, daqui a 2 dias e tal. Então, isso na cabeça dele, ele não sabe qual é a técnica que você vai usar, ele não está nem preocupado com isso, ele quer dente. Entendeu? Então, essas promessas que às vezes a gente vê aí em propagandas de qualquer maneira e tal, tem que tomar cuidado. Embora as técnicas avançadas de ancoragem deu para a gente um pouco mais de facilidade dessas promessas, mas pode acontecer de não dar carga, né? Então, lançar mão de todas as técnicas te dá uma segurança. Pô, já aconteceu comigo, eu entrar para fazer um All-on-4 clássico e não dar carga. E eu falar para o paciente, não deu carga com esse implante aqui durante a cirurgia, mas eu tenho uma outra técnica que eu vou fazer aqui, que é um implante um pouco maior, um implante zigomático e tal. E aí eu mudar a técnica durante a cirurgia e conseguir a carga, porque eu precisava, dentro de um limite, dar a carga para ele. Né? Entendi. Então a gente muda a técnica ali, que pode acontecer, e você ter no portfólio técnicas que você pode alterar ela durante a cirurgia. Entendi. Isso é importante. A gente está caminhando aqui para a reta final, mas a gente falou de um segmento que foi maxila atrófica. Só quando a gente está falando de reabilitação, a gente não pode esquecer da mandíbula. Né? E na mandíbula, o que a gente faz? Então, a técnica da mandíbula é um pouco mais consolidada. Eu continuo batendo na tecla do All-on-4. Tá? Eu hoje não trabalho muito raramente com acima de 4 implantes, fora da técnica All-on-4, mesmo se eu tiver osso. E na mandíbula a mesma coisa. Né? Eu tenho a tendência a inclinar os implantes distais, porque isso vai diminuir meu cantilever. Quanto mais eu inclino meus implantes distais, menos cantilever eu tenho. Então, menos fadiga eu tenho. Você explora mais o componente angulado. Exatamente. O componente angulado hoje eu não vivo sem ele. E o de 45 graus, então, é o que eu mais uso. Por quê? Ele me deu a possibilidade de inclinar mais ainda. Eu costumo brincar com a minha equipe que eu boto o implante deitado em berço esplêndido. Porque já que eu tenho a possibilidade de trazer essa angulação para a passividade com o mini pilar angulado, por que não? Então eu diminuo muito. Então eu uso na mandíbula a técnica All-on-4 também, implantes distais inclinados, os 2 anteriores. Entendi. Me mandaram a mensagem aqui, pediram para te perguntar. Que ao vivo já está tendo repercussão. Pergunta para o Felipe aí. Implante zigomático dói? Então, a gente precisa ter uma técnica de anestesia. Tá? Ela é, no início, convencional. As primeiras anestesias a gente vai fazer para fazer o primeiro acesso. Quando a gente começa a ampliar o acesso e chegar já próximo ao zigoma, eu tenho que completar essa anestesia, tá? Para pegar o nervo zigomático menor. E aí eu vou já com acesso feito, quando eu já começo a expor já quase na órbita, a crista, né? Zigomática maxilar ali, eu já entro com a agulha por baixo da musculatura e vou até o zigomático menor e faço uma complementação. Aí é indolor. E o pós-operatório? O pós-operatório eu sempre tenho como protocolo o diprospan IM, que eu faço minutos antes da cirurgia, né, que é uma betametasona, um corticoide, são 2 tipos de corticoides dentro da mesma injeção, e que vai me dar uma segurança de não ter um edema exagerado, tá, de ter um controle ali de edema. E controle analgésico pós-operatório, antibiótico,
tá? Eu sempre entro com um anti-inflamatório e não alérgico, eu entro com dipirona e às vezes, dependendo do limiar de dor do paciente, a gente acaba conhecendo o paciente, né, do dia a dia dele, eu faço uma alteração de analgesia. Ou dipirona e paracetamol e controlo cada um a cada 6 horas, ou dipirona e Delcil, controlo cada um a cada 6 horas. Caso o paciente tenha um limiar de dor muito grande, eu entro com tramal para poder controlar. Mas na maioria das vezes, o edema controlado, não vou dizer que não vai ter, porque eu tenho um acesso grande, tem que ter edema. Hematoma, tá? Às vezes o paciente com a pele mais clarinha, fica roxo e tal, que vai sumindo e aos pouquinhos vai voltando tudo ao normal. E 90% das vezes, em 4 dias, o paciente está com provisório na boca. 30 dias o paciente está zerado? Zerado. Bom, Felipe, queria te agradecer por estar participando com a gente aqui desse primeiro episódio do Papo de Boca, né? A gente está muito feliz aqui em iniciar esse projeto. A gente conta com a participação dos nossos colegas cirurgiões dentistas. Vocês são super bem-vindos aqui nas nossas plataformas, nossa rede social, comentar, sugerir temas. A gente tem uma grade já, uma programação de temas sugeridos para a gente abordar, de convidados para trazer. Mas assim, a gente está super à disposição, super abertos aqui para vocês enviarem para a gente sugestões de pautas, sugestões de convidados. É um espaço da odontologia, é um espaço para o cirurgião dentista, para o estudante de odontologia e para os parceiros também que quiserem e acreditem no nosso projeto. A gente está super disponível, né? Agradecer aos nossos parceiros aqui, a Porto Surgery Train, pelo apoio nesse episódio, a AB Mais Odontologia Humanizada, que também é um projeto fantástico lá da doutora Bruna, de atendimento aos pacientes, principalmente destinados a pacientes oncológicos também, que eles têm uma pegada forte lá nos pacientes especiais ou com comorbidades, que também é uma clínica destinada à reabilitação oral, também tem bucomaxilar, tem implantodontia, tem todas as áreas, assim como na Clínica Porto também, tá? Muito obrigado, agradeço a vocês também aí pela paciência, por terem participado desse papo com a gente, e a gente está super disponível. Vem com a gente bater um papo de boca. Até o próximo, muito obrigado.